Com a palavra, o senador Donizete. Senhora Presidenta, senhores senadores, senadoras, nós temos, nesse tempo, e é bom a gente poder estar aqui dialogando com os telespectadores da TV Senado, com os radioouvintes da Rádio Senado, ouvido o golpe, não golpe, impeachment, não impeachment. Hoje eu quero falar só de um ponto que está apresentado e acolhido pela Câmara como crime da presidenta Dilma, que são os decretos suplementares. Aqueles que defendem o impeachment dizem que ela cometeu um crime, porque não tinha previsão legislativa para poder fazer os decretos suplementares e que teria a orientação do TCU que não poderia fazer. Vou tentar, na minha fala, explicar hoje, única e exclusivamente, sobre a questão dos decretos suplementares. A denúncia apresentada na Câmara dos Deputados e acolhida pelo presidente da Câmara e depois pelo plenário, acusa a presidenta de ter editado decretos de suplementação que estariam em desconformidade com a Constituição e com a lei, além de imputar à presidente, também lá na denúncia, o crime pelo fato do Tesouro ter deixado de repassar recursos ao Banco do Brasil. Argumentam os denunciantes que os decretos não poderiam ter sido baixados por colidiram com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê metas fiscais. Entendemos, contudo, senhoras e senhores senadores, que não houve qualquer ilegalidade na edição de tais decretos, tendo em vista que estão previstos na lei orçamentária, mais especificamente no artigo 4º da lei orçamentária, de número 13.115/2015. Fica autorizada a abertura de créditos suplementares restrito aos valores constantes desta lei, ou seja, desde que não exceda o que está orçado, o que está autorizado pela lei. Compatíveis com a obtenção da meta e resultado primário estabelecido para o exercício de 2015. Sejam observados dispostos no parágrafo único do artigo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E os limites e as condições estabelecidas nesse artigo, que é o artigo 4º da Lei Orçamentária, vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescido em decorrência da aprovação de emendas individuais para atendimento de despesas. Aí, esse artigo, ele traz 29 incisos, mais uma série de alíneas que são colocadas. A presidenta emitiu os decretos de acordo com a lei orçamentária. Ela não feriu nenhum inciso, nenhuma linha daquilo que prevê o artigo. Então, ela não cometeu crime ao editar os decretos. Para que se tenha uma ideia, a lei autoriza a utilização de decretos para créditos suplementares e, como eu disse, em 29 situações específicas, onde há permissão para que o governo faça remanejamento de recursos por meio de anulação de recursos existentes ou até mesmo utilizando de recursos de outras fontes previstas em lei, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário. Este mesmo artigo da Lei Orçamentária de 2015, em seu inciso 1º, define que as fontes possíveis para a abertura de crédito são
Anulação parcial de dotação limitada a 20%, que é o que autoriza a lei orçamentária, do valor do subtítulo objeto da anulação. Reserva de contingência, inclusive a conta de recursos próprios vinculados, observado o disposto no artigo 5º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A linha C. Excesso de arrecadação de receitas próprias nos termos do artigo 43, parágrafos 1º, inciso 2, parágrafo 3º e 4º da Lei 4.320, 17 de março de 1964. D. Excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional e superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2014, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º e 2º da Lei 4.320 de 1964. A presidenta emitiu os decretos em conformidade com essa lei. Resta saber se ela descumpriu alguma orientação do que poderia estar dizendo o Tribunal de Contas. Também não descumpriu. Existe a polêmica de que não poderia fazer, mas só em 7 de outubro é que o Tribunal de Contas vai apresentar o acórdão formalizado dizendo que não podia. A partir de 7 de outubro, o governo parou de fazer decretos suplementares, passando a mandar pedido de autorização para o Congresso. Então, até aquele momento, os decretos editados pela presidenta estavam em conformidade com a lei orçamentária e em conformidade com todos os preceitos legais previstos nessa questão. O governo tem procurado deixar bem claro ao Congresso e à população brasileira que a abertura dos créditos suplementares sequer expôs o risco de cumprimento da meta, porque tais despesas estão condicionadas à disponibilidade de recursos para se concretizar. Como funciona? Para entendermos. A presidente ou o Poder Executivo manda o orçamento para cá, a proposta de orçamento, o Congresso aprova a proposta de orçamento e o governo edita um decreto de execução orçamentária. Se há possibilidade de redução das receitas, o governo edita um decreto de contingenciamento. E como havia previsão de redução das receitas, o governo emitiu um decreto de contingenciamento. Consoante com a didática explanação do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, esse instrumento serve apenas para remanejar os gastos já autorizados pelo Congresso. Ou seja, os decretos orçamentários só servem para remanejar os gastos. Então, é isso que a presidenta fez. Eles permitem que, no caso de uma receita específica vir acima do projetado, ela possa ser destinada a algum gasto também previsto. Gasto previsto. Se não tiver previsão do gasto, não pode fazer decreto para suplementar aquela despesa. No entanto, isso implica necessariamente em que outras despesas sejam cortadas. Na visão do ministro, os autores da denúncia confundem a gestão orçamentária e a gestão financeira da União. Os decretos de crédito suplementar são objetos de gestão orçamentária, enquanto o cumprimento da meta diz respeito à gestão financeira. No caso da gestão financeira, determina a Lei de Responsabilidade Fiscal que, se verificado ao final de um bimestre que a realização de receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário, os poderes, o Ministério Público e o Ministério Público, ou seja, os poderes executivo, o Ministério Público, promoverão por ato próprio e nos montantes necessários a limitação de empenho e movimentação financeira. Essa limitação de empenho e movimentação financeira é que é chamada popularmente de contingenciamento, como eu falei do decreto de contingenciamento.
Ou seja, a cada ano o governo limita por meio de decreto específico e numerado o total de despesas que podem efetivamente ser executadas por cada órgão. Assim, para executar uma despesa, não basta que o órgão tenha dotação orçamentária, ele também precisa de limite de execução financeira. Tudo isso foi observado rigorosamente pela presidenta em 2015. Os decretos que estão sendo questionados são decorrentes da gestão orçamentária e não aumentaram o limite de execução para nenhum dos órgãos definido no decreto de contingenciamento. O que os decretos fizeram foi aumentar alternativas que o governo tem para aplicar o mesmo valor financeiro fixado no decreto de contingenciamento. Disse-nos o ministro Nelson Barbosa ainda, antes da publicação desse decreto, o valor de contingenciamento de despesas cortadas subiu de 71 bilhões para 78 bilhões, não havendo que se falar em crime de irresponsabilidade fiscal no momento em que o governo fez o maior contingenciamento da história. Portanto, a abertura dos créditos suplementares por meio de decreto possui expressa previsão legal, constitucional, não havendo que se falar em qualquer irregularidade nesse tema. Outro aspecto de extrema relevância sobre esse tema é a súbita alteração do entendimento do Tribunal de Contas da União em relação à edição de decretos suplementares. Isso porque, em 7/10/2015, ou seja, depois de 15 anos da entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Corte de Contas, por meio do acordo número 24/2015 do TCU, plenário, considerou pela primeira vez ao longo desses anos irregular a edição de decretos que abriam créditos suplementares, com fundamento de que eram incompatíveis com a obtenção da meta fiscal, o que ensejou a recomendação pela rejeição das contas. Essa nova postura contrariou o entendimento até então consolidado no âmbito do próprio tribunal, quando do exame das contas de casos similares nas contas de casos similares como os ocorridos nos exercícios de 2001 a 2009. Nesses anos, os presidentes Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva editaram, respectivamente, decretos de crédito suplementar, tendo como fonte o superávit financeiro do exercício anterior, o excesso de arrecadação, situações análogas ao presente exercício. Nesses dois momentos, o TCU, ao examinar as contas correspondentes, não fez qualquer ressalva em relação à referida prática dos decretos suplementares. No entanto, a partir dos 7 de outubro de 2015, que saiu o acordo do TCU, a presidenta Dilma não emitiu mais nenhum decreto, colocando, sempre encaminhando para que o Congresso pudesse autorizar alguma mudança. O presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, alterou a meta fiscal por meio de medida provisória de número 2000-046-33, de 25 de agosto de 2000, reduzindo o valor da meta e incluindo a possibilidade de compensação entre o orçamento da União e os resultados das estatais. Essa medida provisória foi sucessivamente reeditada, porque naquele tempo ainda podia reeditar medida provisória, culminando em sua conversão na Lei número 10.210, de 23 de março de 2001. Na prática, criou a possibilidade de abatimento da meta da União utilizando o resultado das estatais. Interessante notar que, ao final de 2001, o governo federal não conseguiu cumprir a meta. Foram editados 101 decretos de créditos suplementares, dos quais 27 utilizaram como fonte excesso de arrecadação ou superávit financeiro, considerando-se apenas os períodos após a publicação da referida medida provisória, foram editados 20 decretos. À época, a avaliação do TCU sobre a abertura dos referidos créditos não mencionou qualquer irregularidade.
Temos que lembrar ainda que houve a aprovação da alteração da meta fiscal por lei aprovada por nós, pelo Congresso Nacional, que implica ter o governo cumprido fielmente a lei orçamentária, inclusive no tocante às metas, indicando a mais absoluta atipicidade da conduta que pretendem os denunciantes imputar à presidência. Por fim, cabe ressaltar um detalhe importante: os decretos de suplementação questionados no pedido de impeachment não possuem numeração. Isso é outra, em verdade, uma forma de enganar a população, porque não possui caráter normativo. De acordo com o decreto 4.176 de 2002, editado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, somente os decretos de caráter normativo deverão ser numerados. É bom que a população compreenda isso. Somente aqueles de caráter normativo deverão ser numerados. Os demais tipos de decreto, como abertura de créditos e provimento e vacância de cargos, são identificados pelo seu tema e data de publicação. Esses decretos, editados pela presidenta, que alguns gostam de dizer que ela escondeu, por isso não tinha número. Não é verdade. Ela não escondeu, porque não precisa numerar. E não tem como esconder, porque todos eles foram publicados no Diário Oficial da União. Então, é de conhecimento público essa questão dos decretos. Concluímos, senhora presidente, essa parte, afirmando que não há que se falar em qualquer ação ilegal por parte da Presidenta da República, até porque todos os atos foram praticados a partir de solicitações, pareceres e manifestações jurídicas expressas aos atos administrativos e expedidos pelos órgãos técnicos do governo, o que se encontra inteiramente ao abrigo da presunção de legitimidade que envolve todos os atos administrativos em geral. Então, nesse ponto, eu não estou falando aqui na questão das chamadas pedaladas fiscais, estou falando dos decretos suplementares. A presidenta não cometeu nenhum crime. É por isso que, se nós aqui no Senado, ao fim dos julgamentos, por esse crime, perpetrarmos o impedimento da presidenta continuar governando, aí sim estaremos dando um golpe. Não é um golpe com as armas na rua, não é um golpe de ruptura com violência, é um golpe de ruptura com violência, sim, aos preceitos constitucionais, à legislação e de respeito ao voto dos eleitores, que foram 110 milhões que foram às urnas para definir quem seria presidente. Mas eu acredito que a observância da lei, no debate do mérito, que vai ser feito aqui no Senado, nessa observação de que não houve o crime, e na semana que vem eu quero voltar para falar sobre as pedaladas fiscais, a presidenta não cometeu crime, por isso, qualquer iniciativa de impedimento do prosseguimento do exercício do seu mandato, aí sim será golpe, que eu creio não vai ocorrer. Por fim, eu ouço aqui a oposição dizendo que o PT quebrou o Brasil, que a Dilma e o Lula quebrou o Brasil. Ora, quem quebrou o Brasil foi os 8 anos do Fernando Henrique. E eu vou mostrar alguns dados do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. O PIB brasileiro, em 1994, que o Fernando Henrique ganha as eleições e assume em 1995, era de 534 bilhões de dólares. Quando o Fernando Henrique entregou o governo para o Lula, então o ex-presidente Fernando Henrique conclui o seu mandato e entrega para o presidente eleito Lula, o PIB brasileiro era de 504 bilhões de dólares. Em 8 anos, a gente não só não conseguiu crescer, como decrescemos. Em vez de crescermos, a gente decresceu.
porque de 534 bilhões de dólares o nosso PIB cair para 504 bilhões, então é um decrescimento. E o PIB dos governos do PT até 2014. O PIB dos governos do PT até 2014 subiu de 504 bilhões de dólares para 2,3 trilhões de dólares ao final de 2014. Isso é apenas 400% de aumento. Ou a economia brasileira cresceu 400% de aumento em apenas 12 anos, quando em 8 anos ela tinha decrescido. Então, não é verdade que querem fazer passar para o povo brasileiro que os governos do PT quebrou o país. Podemos dizer que quem quebrou o país mesmo foi o governo que privatizou as nossas estatais, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que é um ato de corrupção maior do que esse, pegar um patrimônio do povo brasileiro que estava avaliado em 98 bilhões de dólares e vender apenas por 3,8 bilhões de dólares. Isso não foi uma venda, isso foi uma doação. Eu não sei para onde foi essa diferença. Então, senhoras e senhores, senadores e senadoras, termino aqui para dizer o seguinte: eu não posso aceitar as pessoas virem dizer que a gente hoje criou uma situação constrangedora aqui que foi articulada pelos líderes do PT. Isso é uma disfarçatez e mentira. O Prêmio Nobel da Paz, Esquivel, que esteve aqui conosco, veio e não tinha, do nosso ponto de vista, os líderes do PT não tinha previsão que ele ia falar. Ele só veio fazer uma visita para a mesa. O senador Paim, na cortesia, quis dar a ele a palavra. A concluir. E orientou ele a concluir. Senadora, aqui hoje teve senador, senadoras que falaram mais de 30 minutos. Então eu vou concluir. Eu estou aqui há 24 minutos, senadora. Então é o seguinte, não tinha previsão. O senador Paim fez a cortesia e ele falou, do meu ponto de vista, o que não devia falar. Eu concordo com isso. Mas querer imputar aos líderes do PT essa responsabilidade é uma irresponsabilidade daqueles que usaram os microfones aqui do Senado para fazer isso. Então era isso. Nós não vamos baixar a guarda, vamos continuar na luta, defendendo a democracia e combatendo o golpe. Obrigado.